Pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente falou sobre pesquisa em memória secundária, né? Naqueles casos em que a gente precisa acessar informações que a gente não consegue processar por inteiro na, na memória primária. E dando continuidade, então, a gente vai falar sobre um outro mecanismo que é utilizado por algumas aplicações, principalmente banco de dados, que permite que se faça pesquisa em cima de grandes volumes de dados que não cabem na memória, mas que também permite inserção e também permite remoção, né? No caso, o que eu vou falar hoje é a árvore B. Esse B tem, os autores falam que eles têm um pouco de dúvida com relação à origem desse nome, porque essa árvore ela tem um pouco de semelhança com a árvore binária, tá? Mas ela não é uma árvore binária. Os caras que fizeram também, um deles tem B no nome, então a gente não sabe se bem se veio do nome do cara. E também, acho que o laboratório que o cara trabalhava na época tinha B no nome também. Não lembro o nome certinho, mas tinha B no nome. Então não se sabe muito bem de onde que veio esse B, de árvore B. Mas enfim, acho que a principal, às vezes, confusão que a gente pode fazer é que ela seja árvore binária e não é, tá? A árvore binária só permite um elemento por nó, é, é uma árvore que se coloca na memória primária, né? E no caso, a árvore B é uma árvore que permite que a gente faça esse processamento de dados que não estão totalmente na memória, tá? Você pode colocar os dados propriamente ditos nessa árvore, ou então você pode processar somente as chaves, o que é mais comum. Às vezes você tem os dados separados e você manipula ali nas chaves, você manipula ali na árvore somente os índices desses dados, né? Ou chaves que remetem a esses dados. Bom, essa árvore, então, ela permite operações de busca, inserção e remoção. Ela é uma árvore que ela fica balanceada, então todas as folhas, né, que são os nós finais ali, eles ficam no mesmo nível, nos mesmos níveis. A busca, ela não causa nenhuma alteração na árvore, porém a inserção e a remoção, elas podem causar alguma desestruturação na árvore, e isso exige, né, alguns procedimentos para rearranjar a árvore. Quando a gente, então, insere elementos, pode ser que algum nó fique grande demais, e aí a gente tem que quebrar esse nó em dois. E quando a gente remove, pode acontecer de um nó ficar com a quantidade de elementos pequena demais, e a gente ter que juntar esse nó com outro, ou então a gente redistribuir os dados dos nós vizinhos para que eles fiquem equilibrados, tá? Eu vou fazer exemplos disso. Essas operações se chamam redistribuição, quando eu mudo os dados de lugar, ou concatenação, quando eu junto dois nós em um só. Vou conferir aqui para ver se eu não estou esquecendo nenhuma coisa dessa parte mais teórica dela. Ah, tá. Cada nó, né? O que que tem em cada nó? Ele tem a quantidade de elementos. Então, se a gente fosse fazer uma implementação, nós vamos fazer uma versão simplificada aqui para entender o funcionamento, tá? Mas se a gente fosse fazer uma implementação, em cada nó a gente teria que colocar a quantidade de elementos, os elementos propriamente ditos, né? Que geralmente são chaves, são índices para alguma coisa, é, os ponteiros. Cada nó ele tem ali ligações com outros nós, então isso aí é feito através de ponteiros. Então eu teria que colocar esses ponteiros também. E a indicação se ele é raiz ou não, porque a raiz ela tem um tratamento, a raiz, né, e as folhas, eles têm tratamentos especiais. Bom, para a gente montar uma árvore, a gente tem que ter um número de referência que é chamado de ordem da árvore. Essa ordem é um número a partir de 2, tá? Não pode ser um, a partir de 2, que indica quantos elementos pode ter em cada nó. Cada nó pode ter, então, esse número de elementos, no mínimo, e até o dobro dele no máximo. Então, se eu estou falando de uma árvore de ordem 3, cada nó vai ter que ter
de 3 a 6 elementos. Se eu estiver falando de uma árvore de ordem 10, cada nó vai ter de 10 a 20 elementos. Se eu estiver falando de uma árvore de ordem 2, cada nó vai ter de 2 a 4 elementos. Então, cada nó tem que ter no mínimo M, né, que é a ordem, e no máximo 2M elementos. Com exceção que é a raiz, que é aquele nozinho lá de cima, ele pode ter apenas um, tá? Por quê? Eu estou começando a montar a árvore, eu tenho um elemento só. Então, ele vai ficar sozinho lá na raiz. Então, a raiz, ela é a única que pode ter menos que M elementos, tá? Então, mesmo se eu tiver um M10, então todo nó tem que ter de 10 a 20, mas a raiz pode ter 1, pode ter 2, pode ter 3, até ela encher a ponto de ter aquela quantidade mínima. Vamos fazer uns exemplos aqui. Eu testei alguns softwares de desenho, geralmente eu faço esses desenhos no quadro. Eu testei alguns softwares de desenho e tal, não gostei muito de utilizá-los para poder fazer esse desenho, então vou fazer aqui no Excel mesmo. Vamos fazer uma árvore aqui de ordem 4. Aí nós vamos inserir algumas coisas nela aqui, tá? Vou colocar uma sequência de números aqui para a gente fazer a inserção. Podemos trabalhar com números, com letras, enfim. 5, 3, 6, 9, 8, 7, 15, 22, 46, 65. Beleza. Vamos montar uma árvore de ordem 4 vai ficar muito grande, vai demorar demais. Vou fazer de ordem 2, porque senão o nosso vídeo fica muito grande. Meu dado tá onde? Tá aqui na primeira. Ordem 2. Isso. Eu tinha escrito no canto. Tá. Ela sendo de ordem 2, significa que nós vamos montar a árvore, tá? Depois a gente faz busca e faz remoção também para a gente ver o que acontece. Ela sendo de ordem 2, significa que cada um dos meus nós, ele vai ter que ter a quantidade mínima de 2 elementos e no máximo de 4 elementos. Porém, a minha raiz, que é o meu primeiro nó ali de cima, ela pode ter menos, porque de maneira que eu vou montando é que ele vai crescendo. Então tem que começar com 1, né? Beleza. Mas eu já vou deixar o espacinho reservado aqui para a gente começar a montar a nossa árvore. Deixa eu colocar uma borda ali, que aquele ali é uma... Cadê essa daqui? Então a gente vai começar aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é inserir o 5. Beleza, inserimos o nosso 5. Aí depois eu vou inserir o 3. Aí eu vou inserir ele aqui. E sempre que eu insiro, eu mantenho o meu nó ordenado, tá? Então, aqui fica 3, aqui fica o 5. O meu nó, ele fica sempre ordenado. Depois vou inserir o 6. Vem o 6 aqui, ok. Depois vou inserir o 9. Vem o 9 aqui, ok, tá ordenado. Depois eu vou inserir o 8, né? Note que já não tem espaço aqui mais nesse nó. Se eu tentar inserir o 8 aqui, eu não vou conseguir porque não tem espaço. Então, nesse momento, eu vou até escrever ele aqui fora do meu elemento, né? Para a gente poder interpretá-lo, mas eu não inseri ele nesse nó. Nesse momento, a gente faz, então, quando um nó enche, e aí eu tenho mais elemento para inserir, eu faço a quebra dele, tá? Primeiro eu vou ordenar aqui, né? Senão eu vou quebrar e a minha árvore não vai ficar correta. Mas eu vou ordenar aqui, considerando 8. Então, teria 3, 5, 6, 8 e o 9, tá? E aí eu vou fazer a quebra. Então, eu vou redesenhar a minha árvore. Deixa eu ver onde que eu vou redesenhar. Não sei se eu redesenho para cá ou para cá. Vou redesenhar para baixo mesmo. Eu vou redesenhar a minha árvore, tá? Mas agora quebrada. Como que é essa quebra? Eu vou olhar aqui o elemento do meio, depois que eu faço a ordenação, tá? Eu vou olhar quem que é o elemento do meio, que é o 6. Ele vai ser a nova raiz. Aí eu vou ter um nó à esquerda com esses caras daqui e um nó à direita com esses caras daqui, tá? Então eu vou ter aqui, deixa eu ver, eu vou ter uma célula de 4,
para cá. Eu estou fazendo a célula completa, mesmo ela tendo uma quantidade menor, porque senão depois eu vou ter que ficar chegando os dados para frente aqui no Excel e aí vai ficar esquisito. Isso. E aí sempre que eu mudar a minha estrutura, sempre que eu mudar a minha estrutura da árvore, eu faço o redesenho dela, tá? Ok, então o que eu vou ter? Eu vou ter o 3 e o 5 aqui, nessa subárvore à esquerda, o 8 e o 9 aqui na minha subárvore à direita, e aqui eu vou ter o 6. Observações, né? Então, a minha subárvore à esquerda, ela é toda menor do que o elemento pai dele. E a subárvore à direita é toda maior do que o elemento pai, certo? Então, o elemento pai divide a subárvore esquerda da subárvore direita, mantendo a ordenação. E aí, como agora a gente já tem níveis, né? Como é que ficam os ponteiros? Cada elemento desse aqui, ó, ele tem um ponteiro antes e um ponteiro depois, indicando onde está o nó com os elementos menores ou maiores, né? Então, eu vou inserir uma setinha aqui. Isso aqui não foi feito exatamente para isso, né? Então, vou fazer aqui umas adaptações. Ela já veio para cá, deixa eu puxar ela aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, um ponteiro saindo antes do 6, apontando para esse nó inteiro aqui. Acho que a minha setinha não ficou. E eu vou ter outro ponteiro saindo aqui depois do 6, tá? Apontando para esse nó aqui. Então, é o estado atual da minha árvore. Eu tenho 3 nós, né? Eles ainda não estão com a capacidade máxima de elementos que eles podem ter, mas esse é o estado atual. Na raiz eu tenho um elemento 6, antes dele eu tenho 3 e o 5, e depois dele tem 8 e 9. Beleza, vamos continuar inserindo. Agora que ela está um pouquinho maior, a gente já pode fazer também a questão da busca, tá? Na verdade, a teoria básica, ela diz que esse tipo de árvore, os elementos não repetem. Então, mesmo na hora de inserir, a gente tem que dar uma olhada, os elementos não repetem. Mesmo então, na hora de inserir, a gente tem que dar uma olhada para ver se o elemento já não está lá. Se ele estiver, a gente não insere. Se ele não estiver, a gente insere. E como que a gente busca? A gente faz a busca aqui. Então, se eu tiver, por exemplo, vou inserir o 7 agora. Então, eu cheguei aqui, ó, o 7 é o 6? Não. Ele é menor que 6? Não. Então, não vem para cá. Ele é maior que 6? É. Então, continuo olhando para frente. Chego aqui, não tem nada. Então, a minha raiz, ela só tem esse elemento. Eu sei que o 7 é maior que o 6, então eu tenho que descer para cá para olhar aqui. Chego aqui, eu olho, ó, é esse elemento 7? Não. Mas é menor que ele? É. Então, se tivesse alguma saída para cá, eu seguiria essa saída. Então, eu vou seguindo as saídas de acordo com a, a, com a dimensão do valor que eu estou procurando, né? Então, cheguei aqui, esse cara é 8. Como eu estou procurando 7, eu teria que procurar antes dele. Se tivesse alguma saída de ponteiro para cá, eu percorria. Como não tem, eu já cheguei na folha, né? Que são os nós de baixo, e não encontrei o elemento, significa que ele não existe na árvore. Beleza. Eu sei também onde que eu tenho que inserir. Eu insiro sempre nas folhas. Então, eu insiro sempre embaixo. Eu insiro sempre embaixo, tá? Vou inserir o 7. Dei uma procurada aqui, não tá, vim para cá, não tá, e eu sei que eu vou inserir ele aqui. Então, eu vou inserir ele nesse nó e já vou ordenar, tá? Então, vou inserir ele aqui, mas aí eu tenho que refazer a ordem. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ok. Tá dentro da capacidade ainda do meu nó, não preciso fazer nenhum ajuste, só fiz o ajuste de ordenação. Na hora que vocês estiverem tentando brincar um pouquinho, se vocês quiserem ir marcando ou já ir reescrevendo aqui por baixo, para saber quem que inseriu, para manter o histórico, aí depende de como vocês estão organizando aí na mente de vocês, tá? Se estiver esquecendo o que está acontecendo, é melhor você manter um histórico mais detalhado. Inserir o 7, agora eu vou inserir o 5. Venho aqui olhar, não é o 5, mas o 5 é menor do que o 6, então tem que olhar para cá. 3, 5, já tem o 5, então não vou inserir o 5 de novo. Pulo o 5. Depois do 5 vem o 15. Venho aqui,
Não é o 15, mas o 15 é maior do que esse número. Então, vou procurar para cá. 7, 8, 9, não tem o 15. Então, eu vou inserir o 15 e ele vem aqui. Largura da célula. Depois o 22. Vem aqui, não é esse elemento. Como 22 é maior que o 6, vou procurar para cá. 7, 8, 9, 15 não tem o 22 e também não tem ponteiros para eu seguir, para eu olhar. Então, esse 22 viria para cá. Aí, o que acontece? Né? Não cabe mais o 22 ali, porque eu já tenho 4 elementos. Lembrando que o meu M, minha ordem, né? Opa. A minha ordem aqui, que é o M, é 2, então eu só posso ter de 2 a 4 elementos. Se eu colocar esse 22 aqui, eu vou ter 5, então não posso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma quebra. Como que é a quebra? A gente pega os elementos em ordem, já está ordenado aqui, escolhe o do meio, né? Escolhe o do meio e esse do meio sobe. Esse do meio sobe. E eu tenho, então, separado um nó com esses dados que estão à esquerda e um outro nó com esses dados que estão à direita, tá? Então, eu vou redesenhar isso. Então, quem que vai subir o 9? Ele vai cair aqui, ó. Se eu tivesse só esse elemento, né, igual a gente fez quando estava começando, né? Aqui, ó, o 6 subiu e criou um nível, né? Porque não tinha lugar para ele entrar lá. Aqui, o 9 vai subir, mas como já tem um nó lá em cima que cabe ele, então ele vai lá para esse nó. Então a gente vai continuar com 2 níveis aqui, só que a gente vai ter mais elementos. Eu vou redesenhar aqui para a gente ver. Eu vou ter então aqui isso, saltei 2. Opa. Isso e isso. Inserir mais umas linhas aqui. Fiz muito perto. E eu vou colocar outra aqui. Então, aqui eu vou ter o 6 e o 9, né? Que era esse 9 daqui que subiu, porque esse 9 ficou cheio demais. Aqui eu continuo com o 3 e o 5. Aqui eu continuo com o 6 e... Não, desculpa. Continuo com o 7 e o 8, né? Com 7 e o 8. Aqui eu continuo com o 15 e o 22. E aí a gente tem que conferir, a ordem tem que estar certinha. Deixa eu colocar as setas, aí a gente confere aqui de acordo com as setas. Vê. Vou precisar de 3 setas, deixa eu colocar as 3 aqui de uma vez. Ó, então aqui vão ser os nós, os dados menores que 6. Esse aqui, os dados que estão entre 6 e 9, né? Então, se o ponteiro está entre um número e o outro, significa que essa região ela tem dados que estão dentro desse intervalo. E o último lá, peguei a ponta. Repara o alinhamento aqui, mas então o que a gente tem? Aqui os dados estão menores que 6, aqui os dados estão entre 6 e 9, e aqui os dados que estão maiores do que o 9. Tranquilo, né? Então vamos continuar inserindo aqui. A gente já inseriu o 22, se quiser ir marcando ele aqui para não esquecer. Vamos inserir o 65. A gente vê se ele está aqui já. Ele não é menor que 6, não é menor que 9, então vou olhar aqui depois do 9. Ele não está aqui, então posso inserir ele aqui, mantenho a ordem, beleza. Depois do 65, eu vou inserir o 48.
Então, ele não é menor que 6, por isso que estou fazendo a busca. Não é menor que 6, não é menor que 9, ele é maior que 9. Então, vou verificar aqui. O 48 está aqui? Não. Então, eu vou inserir ele aqui, tem espaço para ele ainda, né? Só arrumar a ordem ali. Arrumar a ordem aqui. Eu vou ter 15, 22, 48, 65. Isso. Depois vem o 98. Ele não é menor que 6, não está entre 6 e 9, é maior que 9. Então, vou olhar aqui se o 98 mesmo, né? Também tem que riscar, senão eu também perco. Se o 98 está, ele não está, então ele viria para esse nó aqui. Só que esse nó já está meio abarrotado, né? Esse nó já está meio cheio. Aí a gente vai ter que fazer alguma operação com ele aqui. Vou ver se eu consigo largar essas células um pouco mais, senão eu vou ter que ficar me fazendo chateação aqui. Deixa eu colocar com 1,5. Não coube. Um pouco maior ainda. 2. Beleza. Aí, então 98 não cabe. Aí eu tenho que fazer o seguinte. Ó, a vírgulazinha ali. Então eu vou perder também. O 98 não cabe, eu vou ter que fazer aquela quebra do nó novamente, né? Eu tenho que conferir a ordem primeiro. Tá ordenado. Então vai subir o 48. E aí eu vou ter dois nós. Um com 15, 22 e um com 65, 98. Então, eu vou copiar isso daqui. Essa parte aqui que eu vou arrumar. Mas vai ficar torta. Aqui eu vou ter. Eu vou arrumar, tá? Dois nós. Esse aqui vai ficar com 15 e 22. E esse daqui vai ficar com o 65 e o 98. E quem subiu foi o 48 para cá. E aí agora eu tenho que arrumar também os meus ponteiros. Precisa chegar isso aqui um pouquinho para cá, né? Vou fazer isso. Vou chegar isso aqui um pouquinho aqui mais pro meio. Para não ficar tão torto. Beleza. Então 6, 9, 48 que subiu. Vou arrumar esses ponteiros aqui. Sempre que eu quebro, a minha quantidade de ponteiros aumenta, né? Então esse aqui está entre 9 e 48. Esse aqui está entre 6 e 9. Esse daqui são os menores que 6. E aquele último lá são os maiores que 48. Então, isso. A nossa árvore está crescendo um pouco aqui, né? Mas por enquanto ela não está aumentando de níveis. Por quê? Tem muita célula aqui que ainda cabe mais dados, né? Só quando esses caras aqui começarem a ficar muito cheios, na verdade, só quando a raiz ficar muito cheia, é mais específico, só quando a raiz ficar muito cheia é que ela quebra e cria um nível aqui por cima. Então, ela aumenta, não é aqui diretamente aqui embaixo, né? Ela aumenta é quando a raiz fica cheia e quebra. Não sei se com esse exemplo aqui nós vamos quebrar, senão a gente pode colocar mais alguma informação aqui para poder simular isso. Beleza. Vamos inserir o próximo, que é o 78. Nós vamos primeiro pesquisar aqui, né? Se ele tá. Ele não é menor que 6, não é menor que 9, não é menor que 48. Então tem que olhar aqui depois do 48. Vou seguir essa seta aqui.
65, 98. Não tenho 78. Então, 78 vem para cá. Aí, ficou fora de ordem, eu tenho que ordenar aqui. 78, 98. 78, 98. Ordenei, cabe direitinho, não tem nenhum problema. Então, agora vamos inserir o próximo lá, que é o 15. Eu vou... Esse 15 já tá ali. Ele já tá aqui, né? Eu vou trocar ele para umas informações menores, para a gente ver se dá alguma quebra do lado de cá também, né? Só para a gente não ficar quebrando aqui. Vou falar que esse aqui é o 15, é o 1, e eu tenho um 2 aqui também. Então, o 1. 1 é menor que 6, então tem que procurar para cá. Ele tá aqui? Não tá. Então eu vou inserir o 1 aqui, e aí vou arrumar a minha ordem. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Depois o 2. O 2 é menor que 6, então tem que procurar aqui. Ele vai vir... Ele não está aqui, né? Ele não é esse, não é esse, não é esse. Não está aqui, então ele vai vir para cá. Aí eu tenho que arrumar a ordem. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Ele vem para cá. Depois do 2, eu tenho o 32. O 32 não é menor que 6, não é menor que 9, é menor que 48. Então tem que ser nesse bloco aqui, entre o 9 e o 48. Então vai descer aqui e vai olhar. Tem 32? Não. 32 não. Então ele vai vir para cá. 32. Tem que olhar a ordem, tá ok. Não gerou nenhuma manipulação na árvore. Depois vem o 69. 69. 69 não é menor que 6, não é menor que 9, não é menor que 48, então tem que olhar nesse último aqui, 69. Vem pra cá. Aí, o 69 vai vir então aqui, porque não está lá. Ficou fora de ordem, então vai ser 65, 69, 78, 98. Então aqui, 69, aqui 78 e aqui 98. Beleza, acabou meus dados de teste. Vou colocar mais 2 aqui, só pra gente, ficando um pouco comprido, mas pra gente poder ver ela aumentando de nível mais uma vez, tá? E depois a gente para. Vou colocar aqui o número 4 e o 4 e o 100. Vamos analisar o 4 agora. Vou colocar a vírgula nele aqui. Eu não estava colocando vírgula antes, depois eu comecei a colocar para eu não perder aqui que eu já tinha colocado. Ia ter que ficar olhando aqui, demorar mais. 4. 4 é menor que 6, tem que vir para cá. Essas coisas que eu estou fazendo aqui poderia acontecer com esses do meio também, tá? Eles quebrarem também. A ideia é a mesma. Vai quebrar, vai subir alguém, você controla aqui onde que ele tem que entrar, e aí você divide e ajusta os ponteiros. O 4, ele vai inserir aqui, mas ele não está cabendo aqui, né? Porque já está meio grande. Então a gente tem que fazer a quebra. Não, aí tem que arrumar a ordem primeiro. Seria 1, 2, 3, 4, 5. Quem que vai subir? Vai subir o 3. Vai subir o 3 e aqui vai ficar quebrado em 2. Então eu vou ter aqui um nó, 2 nós, 3 nós, 4 nós, 5 nós. Então vou fazer aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 nós. Ali em cima vai ficar um nó só. Bota ele aqui, mais ou menos por aqui. Não, juntinho com esse aqui. Isso. Então, quem que vai subir é o 3. Então, lá em cima vai ficar 3, 6, 9 e 48. Ele sobe e fica na mesma posição que o ponteirinho dele saía. Então, esse aqui eram os dados menores que 6. Então, se está subindo alguém daqui, ele vai ficar aqui antes do 6, tá? Então, 3, 6, 9, 48. Aqui vai ficar 1 e 2. Aqui vai ficar 4 e 5. Então, a ordem tem que ser mantida. 15, 22, 32. E desse lado de cá
Não, fiz errado aqui. Aqui 1, 2, 4, 5, né? Todos esses dois aqui é dessa separação. Aqui é o 7 e o 8, desculpa. Aqui, sim, é o 15, 22, 32. 15, 22, 32. E aqui o 65, 69, 78, 98. Beleza. Ajustar os ponteiros, né? Deixa eu copiar alguns ponteiros aqui. Depois eu ajusto. Então, vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5. C. V, 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 V. Meio lento, né? Fazer o quê? Vamos colocá-los. Acho que não foi tudo, não. Esse aqui são os menores que 3. Entre 3 e 6. Entre 6 e 9. Entre 9 e o 48. E os que são maiores que 48. Beleza. Nossa árvore está um pouco maior. Agora nós vamos inserir, ainda falta o 100, né? Esse último elemento a ser inserido aqui. Inserimos o 100. Para a gente inserir, ele não é menor que 3, então não é aqui. Não está entre 3 e 6, não é aqui. Não está entre 6 e 9, não é aqui. Não está entre 9 e 48, não é aqui. É maior que 48, tem que vir para cá. Olhando aqui, ele não está, então ele vai poder ser inserido. Se ele já tiver, ele não é inserido. Aí, o 100, ele não cabe aqui. Então, nós vamos ter que fazer uma quebra. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos aqui embaixo. Eu vou copiar esses daqui. Deixa eu ver se vai me adiantar. Acho que vai me adiantar um pouco. Quem que vai subir? O 78, correto? Então, eu vou ter separado aqui, ó. O 78 vai subir, eu vou ter separado o 98 e 100 do 65, 69. Mas eu vou chegar eles para frente um pouco, para a gente não ficar muito embolado. Vou fazer primeiro, depois eu chego. Eu tô com esse 78 pendente aqui, né? Bom, esse 78 vai subir, vai ficar lá em cima, junto com o 3, 6, 9, 48. Que é esses caras aqui. Então, nós estamos fazendo mais de um ajuste aqui, tá? Eu não vou redesenhar. Talvez eu vou redesenhá-lo 2 vezes. Porque, pra gente não perder. Então, o 78 vai subir. E a gente cai na situação a seguinte, que os dados lá na raiz extrapolaram o limite. Até ajustei os ponteiros aqui, mas a gente tem uma situação de que lá na raiz a gente extrapolou o limite. Então, essa quebra daqui, que jogou uma informação para cima, na hora que essa informação chegou aqui em cima também ficou acima da quantidade máxima. Então, tem que quebrar aqui também, tá? Então, essa quebra que começa lá na folha, dependendo da situação, ela pode gerar uma quebra em cima, que pode gerar outra quebra em cima. Se eu tiver uma árvore muito grande, isso pode cascatear para cima, inclusive fazendo a raiz ser quebrada em 2 elementos, em 2 nós, tá? Então, essa quebra aí, ela pode fazer essa cascata para cima. Então, nós vamos redesenhar isso daqui da seguinte maneira. Eu tenho
Então, aqueles meus elementos, aqui, vou colocar a célula tamanho normal, né? Que a gente está colocando. A outra aqui com o 98 e o 100. Aí, eu vou ter... Se não ficar alinhadinho no meio, vocês não reparem, não. Eu vou ter... Eu aumentei você, rapaz. Isso. Eu vou ter duas aqui com... Quebrei essa, né? Tem que ver a ordem. A ordem tá certa. 369, 48, 98. Então aqui vai ficar 3 e 6. Quem sobe é sempre o do meio. E aqui vai ficar 48, 78. E aqui em cima eu vou ter o 9. Somente. Que subiu. Então agora minha árvore tem 3 níveis. Inserir umas células vazias aqui. Distanciar. Vamos arrumar os ponteiros, né? Agora vou precisar de bastante ponteiro aqui. Vê, 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 vê. Não sei se vai colar isso tudo aqui, está meio lento. Beleza. Ó, vamos arrumando aqui. Esses aqui são menores que 9. Esse aqui são os maiores que 9. Ó, note aqui se eu estiver procurando lá no meu banco de dados, né, uma informação que é maior que 9, eu já excluo não somente isso aqui da minha busca, ó, mas eu já excluo essa região toda da árvore, de cara. Quando chega aqui, eu ainda vou excluir mais. Então, a busca de dados fica muito... o desempenho fica muito bom, né? Por isso que essa é uma estratégia bastante utilizada em banco de dados. Aqui estão os menores que 3. Copiei o tem errado. Tô arrastando a seta errada, peraí. Esse aqui tá tomando tempo nosso à toa, né, gente? Mas fazer o quê? Os que estão entre 3 e 6. Eu não quis já mostrar ela pronta para vocês, porque tem uns detalhes que vão aparecendo na hora que a gente está fazendo. Talvez se eu mostrasse pronta, a gente não ia passar algum detalhe despercebido. Acabar que o vídeo vai ficar grande, mas vocês me desculpem aí. Aqui os que estão maiores que 6. Mas é maiores que 6 não de maneira indeterminada. É maior que 6, mas é menor do que 9, porque nós já estamos numa subárvore à esquerda do 9. Então, é maior que 6, mas dentro aí de um limite. Cadê a seta daqui? Sumiu. Vou botar aí depois. Vamos lá. Aqui, os menores que 48. Mas não também de maneira indiscriminada, né? Menor que 48, mas já sabendo que é maior que 9, porque essa subárvore está à direita do 9. Aqui, os que estão entre o 48 e o 78. Ó. Casa direitinho. Dá erro não. Aqui, os que forem maiores que 78. Casa direitinho. Ficou faltando essa setinha aqui, né? Por algum motivo ela sumiu. Não. Eu vou duplicar uma setinha dessa daqui. E coloco lá. Os que forem maiores que 6. Isso. Aí,
Vamos considerar lá que o meu banco de dados quer ver se tem um 65 na árvore. Ele de cara já exclui esse aqui, já vem para cá, é, já começa a olhar aqui dentro, já percorre aqui e já acha o 65. Ó. Então ele não tem que ficar olhando, ele não vai olhar nem esse e nem toda essa região aqui. Então ele já vai bem rápido naquele lugar que ele precisa ir. Tá, então isso aí foi a inserção de dados na árvore binária, tá? Vou parar por aqui, depois eu vou gravar fazendo a remoção, só para não ficar muito grande.